Fala galera, saudações rubro-negras, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal André Fla Oficial, o seu canal de notícias do mundo rubro-negro. Meu muito bom dia a todos vocês inscritos aqui no canal, nessa quarta-feira, essa manhã de quarta-feira aí abençoada, onde ontem o Flamengo ganhou aí de 4-0 do Boa Vista. E que partidaço aí do Arrascaeta e também do De La Cruz. Mas galera, antes de prosseguir com esse vídeo, com as notícias, com as informações, eu vou pedir para você que não é inscrito no nosso canal, dá essa moral pra gente. Tem um botãozinho aqui embaixo escrito inscrever-se, então dá essa moral aí pro André, se inscreve no canal. Como a gente está dizendo aqui no canal, a gente está com a meta de chegar a 4.000 inscritos, então a gente conta com vocês, dá essa moral. Compartilha aí esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder compartilhar no grupo aí do WhatsApp da família, do trabalho, do futebol. Dá essa moral pra gente. E também, é claro, deixa o seu like, porque o seu like ajuda muito o nosso trabalho. O seu like ajuda muito o crescimento do nosso canal. Então dá essa moral pra gente também. Deixa o like e aciona o sininho de notificação para o YouTube notificar todos os vídeos que a gente lançar aqui no canal para você. Tem um sininho aí do lado, toca nele, marca todas, para você ficar por dentro de tudo e não perder nada. Beleza? Bom, galera, sem mais delongas, vamos aí para as notícias e informações do mundo rubro-negro, do clube mais querido e mais amado do Brasil. Como a gente estava falando, Flamengo ontem assumiu a liderança mais uma vez do Campeonato Carioca. A situação é o seguinte: Flamengo 18 pontos, Fluminense 18 pontos, né? Só que o Flamengo lidera aí, vai para a liderança, vai para as cabeças, porque o Flamengo tem 7 gols a mais do que o Fluminense. É isso mesmo, o Flamengo tem um saldo aí de 17, né, gols marcados, e o Fluminense com 10. Então o Flamengo tem um saldo a mais aí de 7 gols aí à frente do Fluminense, que eu acho muito difícil, né? Não que não seja impossível, que seja impossível, porque futebol tudo é possível, né? Quando a gente pensa, de repente vai lá e acontece. Bom, como eu disse, é muito difícil o Fluminense, né, bater aí, fazer 7 gols aí em uma partida. Não é impossível, mas é difícil. Então o Flamengo lidera aí, né, o Campeonato Carioca em primeiro lugar com 18 pontos, o mesmo número de pontos do Fluminense, mas com um saldo de 7 gols aí à frente do tricolor. Bom, galera, sobre o jogo de ontem, né, um partidaço do Flamengo. Mas é o Boa Vista. Mas é um partidaço. O Flamengo teve alguns jogos aí com um time pequeno que não jogou bem. Mas ontem sim, o Flamengo jogou muito bem. Apesar de estar aí com desfalque de Gerson, Pulgar, né, o Flamengo jogou muito bem ontem. Parece que o negócio está começando a caminhar. Bom, galera, o Arrascaeta jogou muito, como a gente falou, né? Jogou de terno ontem, o uruguaio. O De La Cruz jogou muito. Para mim é uma das melhores partidas do De La Cruz no Flamengo, né? Foi a estreia lá no amistoso, jogou muito bem. E para mim esse jogo de hoje, o De La Cruz foi muito bem, jogou muito. Os uruguaios De La Cruz, né, e De Arrascaeta. Bom, galera, um ponto que eu tenho para passar aqui, que me deixa preocupado, né, são os batedores de pênalti do Flamengo. O Gabigol já perdeu, o último Gabigol perdeu. Aí agora a gente pedia tanto para Pedro bater, Pedro bateu pênalti ontem e perdeu. É isso mesmo. E que pênalti mal batido por Pedro, hein? Muito mal batido o pênalti de Pedro ontem na partida, né? Perdeu também. O Pedro ontem era para deixar aí uns 3 ou 4. Fez o gol dele, né? Mas também, pelo amor de Deus, perdeu muito gol. O Tite tem que treinar essa parte aí, né, de finalização, porque o Flamengo, os atacantes do Flamengo andam meio mal das pernas, né? Pedro ontem, pelo amor de Deus, era para sair pelo menos com uns 3 gols ontem na partida. O Flamengo era para dar pelo menos 7 ontem, né, no Boa Vista. Se a gente analisar os gols que o Flamengo perdeu, é brincadeira. Bom, galera, então é isso. O Flamengo ontem 4-0 no Boa Vista, assumiu a liderança com 7 gols de saldo a mais aí que o Fluminense, né? E vale destacar, como eu disse,
né, também nessa partida, o Pedro, galera, saiu vaiado. É isso mesmo. O Pedro saiu vaiado. E uma coisa que me chamou a atenção foi na hora da cobrança de pênalti, o Tite estava para substituir. O Gabigol e o Bruno Henrique estavam na beira do gramado para poder, né, entrar, né, para acontecer a substituição, onde ia sair Pedro e Luiz Araújo. Só que na hora o juiz foi chamado para ir ao VAR, né? Então ele viu lá o pênalti, deu o pênalti. Nessa hora o Gabigol e o Bruno Henrique estavam à beira do campo para entrar. Então o Gabigol foi até o Tite e perguntou pro Tite: é para mim entrar para bater? Vai substituir agora, entrar para bater o pênalti? Eu acho que o Tite falou: não, deixa o Pedro bater, não sei, né? E aí o Pedro bateu o pênalti e perdeu. Quando acabou o jogo, eu percebi, né, que o Gabigol, ele rapidamente saiu de campo chateado, não falou com ninguém. No meu entender, foi por causa disso. O Gabigol queria entrar para bater esse pênalti. Tanto que o Pedro ele não entrou, o Pedro bateu e perdeu. Porque sempre quando acaba o jogo, quando o Flamengo ganha aí de 4, quando o Flamengo sai vitorioso na partida, com o Gabigol em campo, todo mundo se reúne no campo, eles se divertem, saudam a torcida, né? Ontem não, ontem foi diferente. Eu percebi, quase ninguém percebeu, mas eu percebi que o Gabigol saiu chateado de campo. E isso mostra que o Gabigol já está ficando chateado com a reserva. Mas é aquela coisa, ele tem um reserva, ele tem um titular, né, à altura, então ele tem que ralar mais um pouquinho aí, o Gabigol tem que ralar. Quando o Gabigol entrou, a torcida aplaudiu o camisa 10, né? E na saída do Pedro, a entrada do Gabigol, o Pedro foi vaiado pela torcida. E o Pedro, galera, ele desabafou aí após essas vaias, né? Ele disse o seguinte, abre aspas aí pro Pedro: pressão no Flamengo sempre existiu, não só no Flamengo, mas na minha carreira. Sempre tive pressão desde quando tentei ser jogador. Mas isso não me abala, pelo contrário, me dá mais força, ainda mais para querer dar o meu melhor a cada jogo, como sempre faço. Pedro disse aí na coletiva, na mista, né, na saída dos jogadores, e ele aí desabafou, falou, né, sobre a pressão, mas vamos ser sinceros, né? Vamos ser sinceros. É brincadeira, o pênalti que você bateu, Pedro, pelo amor de Deus, até minha mãe, se tivesse no gol, pegava esse pênalti. Então o Flamengo tem que ver isso aí. Tem que treinar pênalti. Gabigol, Pedro. E se não tiver dando certo, bota os outros caras para bater, pô. Tem a Arrascaeta para bater, tem o Gerson para bater, né? Bota os caras para bater, porque a coisa não tá acontecendo. Gabigol perdeu, agora Pedro também perdeu. É complicado, isso é um jogo decisivo, isso é um pênalti para decidir uma partida. Então tem que prestar atenção, mas aí bater direito aí esse pênalti. Bom, galera, mudando de assunto mais uma vez, ainda falando dessa partida, né? O Tite saiu em defesa de Pedro aí, né? Após vaias da torcida aí do Flamengo, né? No atacante Pedro. O Tite disse o seguinte: com verdade, pelo menos com a minha verdade, disse Tite, eu também estou pressionado, minha atividade é exposta e pressão o tempo todo. O atleta de alto nível também. Alguns torcedores gostam mais de um estilo ou de outro. Parte da torcida não vai querer ter o Tite como treinador. Gostaria de ter outro. O que ela vai ter é a dignidade do trabalho. O que eles têm que ter é a dignidade do trabalho. Concorrência leal, fazer o melhor e colocar a equipe acima de tudo. Disse aí o Tite, saiu em defesa aí, né, do Pedro, apesar aí das vaias. Pedro foi responsável aí, né, por um dos 4 gols. Como eu disse, Pedro também chegou de marcar aí o segundo gol, né, contra o Boa Vista. Por outro lado, o centroavante aí, né, o Pedro desperdiçou, como a gente disse, essa cobrança de pênalti. Na hora em que foi sair aí de campo, ele foi vaiado aí pela torcida. O Gabigol foi aplaudido, que entrou no lugar dele, Pedro vaiado. Então, como eu falo, tem que ter mais responsabilidade na hora da cobrança aí do pênalti, né? Porque o pênalti foi horrível. Tanto que o Gabigol bateu,
na última partida, e agora também o Pedro. Então, todos os dois horrível, tem que passar aí pelo menos uma horinha aí, depois do treino, eles têm que ficar em campo aí para treinar pênalti, tá complicado. Bom, galera, mudando de assunto mais uma vez, vamos falar aí do Gerson, é isso mesmo. O Gerson, após 2 dias aí internado, né, ele recebeu alta e passará por novos exames, é isso mesmo. Então a gente torce aí, né, pela recuperação do Gerson. Ele teve alta, né, só que ele terá que realizar novos exames aí para saber se há necessidade ou não de uma cirurgia. Caso sim, o jogador perderá aí a reta final, né, do Campeonato Carioca, e também estará fora da estreia, né, do Flamengo na Libertadores, é isso mesmo, prevista aí para a primeira semana de abril. Então vamos torcer, tomara que com esses novos exames não precise fazer essa cirurgia, né? Mas o Gerson já recebeu alta, como a gente disse, a gente torce pela recuperação do jogador, tomara que não precise fazer cirurgia, mas a gente está aqui atento a essa situação do Gerson. Bom, galera, agora sim, o tema principal desse vídeo é o Léo Ortiz, é isso mesmo, porque o empresário do Léo Ortiz, galera, vai tentar aí, né, uma última cartada aí, né, pela liberação do zagueiro, junto ao Bragantino, para se transferir para o Flamengo. Então o empresário vai tentar aí a última cartada. Bom, galera, o negócio é o seguinte, hoje, né, o empresário aí do atleta, né, Paulo Pitombeira, irá a Bragança Paulista para tentar convencer o Bragantino, né, a negociar o capitão aí da equipe, a negociar e fazer com que o Bragantino aceite a proposta do Flamengo. De acordo aí com a apuração do Coluna do Fla, né, o encontro será com Diego Serri, diretor esportivo, né, do Red Bull Bragantino. O dirigente viajou com a delegação do time paulista, né, para Medellín, e lá vai acontecer a reunião. Ele vai receber o empresário do Léo Ortiz, o Paulo Pitombeira. Já no Brasil, um dia após o jogo, o objetivo do agente de Léo Ortiz é convencer a diretoria a aceitar a proposta do Flamengo. Bom, galera, a proposta do Flamengo é o seguinte: o Flamengo ofereceu, né, para o Red Bull Bragantino cerca aí de 6,5 milhões de euros, tá? Volta aí de 35 milhões de reais. Já o Bragantino quer 8,5 milhões de euros aí pelo jogador, cerca de 45 milhões de reais. Então tá esse embate, o Flamengo quer dar 6,5 milhões de euros, o Bragantino quer 8,5 milhões de euros, segue irredutível, né? Então o empresário do Léo Ortiz vai, né, se reunir hoje ainda lá em Medellín, né, com o diretor aí do Bragantino, para ver se consegue convencer ele a aceitar a proposta, né, do Flamengo. A gente está acompanhando toda essa situação, como eu disse, já virou novela. O Bragantino, por sua vez, quer contar com o jogador, por isso que está fazendo esse jogo duro, mas a gente está acompanhando essa situação aí, né, e tudo que acontecer a gente vem aqui e passa para vocês, beleza? Bom, galera, um forte abraço para vocês, a gente vai ficando por aqui, tamo junto, fui!